Os Illuminati, uma sociedade secreta fundada no século XVIII, tornaram-se um dos maiores mistérios e temas de teorias da conspiração em todo o mundo. Embora oficialmente tenham sido desmantelados, os rumores sobre sua existência e influência permanecem fortes, e muitos acreditam que eles continuam a controlar os destinos do nosso planeta de forma oculta. Mas quem realmente está por trás dos Illuminati? Como essa sociedade secreta, que começou como um pequeno grupo na Baviera, conseguiu expandir seus tentáculos até as maiores esferas de poder, abrangendo governos, bancos, corporações e até mesmo o entretenimento? E o que de fato eles querem alcançar com esse controle global? No vídeo de hoje, vamos desvendar os mistérios por trás dos Illuminati, suas conexões com as figuras mais poderosas do mundo e os símbolos ocultos que supostamente revelam sua presença. Prepare-se para uma jornada repleta de segredos e conspirações, enquanto tentamos entender o que está realmente por trás do controle mundial. Fique com a gente até o final e descubra os mistérios que permanecem nas sombras. Nem tudo é o que parece. O que está por trás dos segredos mais bem guardados da história? Quem realmente controla o jogo nos bastidores? Se você acha que sabe a verdade, pense de novo. Aqui, investigamos o que ninguém quer que você descubra. Do assassinato de John F. Kennedy às sociedades secretas, dos arquivos do governo aos mistérios nunca resolvidos. Bem-vindo ao lado oculto da história. Você está pronto para a verdade? A história dos Illuminati começa em 1776, na Baviera, com o filósofo e professor Adam Weishaupt, que fundou a sociedade secreta chamada Ordo Illuminati. Seu principal objetivo era promover a liberdade intelectual e desafiar as instituições tradicionais da época, como a Igreja Católica e os governos autoritários. Weishaupt acreditava que, através do conhecimento e do pensamento racional, seria possível criar uma sociedade mais justa, onde o poder não estivesse nas mãos de poucos. A ordem foi inicialmente composta por membros que eram intelectuais, filósofos e pessoas influentes, todos buscando o mesmo ideal de uma sociedade iluminada e livre da opressão. No entanto, à medida que a ordem ganhava força, começou a ser vista com desconfiança pelas autoridades, especialmente pela Igreja, que temia que os Illuminati representassem uma ameaça à sua autoridade. Em 1785, o governo da Baviera, preocupado com o crescente poder e influência da organização, proibiu os Illuminati e perseguiu seus membros. Oficialmente, a ordem foi desmantelada, mas a ideia de uma sociedade secreta operando nas sombras continuou a circular. Mesmo com seu fim aparente, muitos acreditam que os Illuminati nunca desapareceram e que seus ideais e influências podem ter evoluído para algo muito maior, operando secretamente até os dias de hoje. Isso levou a uma série de teorias conspiratórias sobre o papel da ordem no controle do mundo, com algumas pessoas sugerindo que ela teria se infiltrado nas esferas de poder global e estaria manipulando eventos e decisões cruciais da história. E assim, a lenda dos Illuminati, uma sociedade secreta que começou com ideais filosóficos, passou a ser associada a conspirações globais, e sua verdadeira natureza continua a ser um mistério até hoje. Embora a ordem original dos Illuminati tenha sido dissolvida no final do século XVIII, a ideia de que eles continuam a existir de forma secreta não desapareceu. Pelo contrário, ao longo dos anos essa teoria ganhou força e agora é uma das mais discutidas quando o assunto é o controle global. A principal premissa das teorias sobre os Illuminati é que, apesar de oficialmente extintos, seus membros se infiltraram nas maiores famílias e instituições do mundo. Algumas das famílias mais poderosas do planeta, como os Rothschild, Rockefeller e Morgan, são frequentemente citadas como tendo laços com os Illuminati, com alegações de que elas controlam grandes setores da economia mundial, como bancos, empresas e até governos. A ideia é que, por trás do poder financeiro dessas famílias,
haveria uma rede secreta de influência global que manipula as decisões políticas e econômicas, moldando os destinos de bilhões de pessoas em todo o mundo. As acusações não param por aí. Algumas teorias afirmam que os Illuminati seriam os responsáveis por orquestrar eventos globais, como guerras e crises econômicas, tudo em nome de seus próprios interesses e para fortalecer ainda mais seu controle sobre o mundo. Além disso, existe a alegação de que os Illuminati estariam por trás de organizações como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e até o Conselho de Segurança da ONU, instituições que, segundo algumas pessoas, funcionam como peças-chave no tabuleiro do poder global. A ideia de que os Illuminati têm uma agenda secreta para controlar a humanidade é reforçada por inúmeras teorias de conspiração, que afirmam que todas essas instituições, longe de serem neutras, estariam sendo manipuladas por um pequeno grupo de elites. Tudo isso cria um cenário onde as decisões mais importantes do mundo, como políticas internacionais, questões econômicas e até o futuro do planeta, seriam determinadas por um grupo seleto de pessoas em nome de uma agenda que o público em geral nem sonha existir. As teorias conspiratórias sobre os Illuminati não se limitam apenas ao controle financeiro e das grandes corporações. Elas se estendem também para a política global, onde muitos acreditam que a sociedade secreta exerce um poder significativo, muitas vezes nos bastidores, controlando as decisões dos governos e das principais potências mundiais. Um dos maiores exemplos dessa teoria está relacionado ao Bilderberg Group, uma reunião anual de líderes políticos, empresários, banqueiros e influenciadores globais. A falta de transparência desses encontros alimenta a ideia de que os Illuminati estariam por trás dessas reuniões, manipulando políticas globais e traçando os rumos do mundo. Esses encontros secretos, onde os temas discutidos nunca são divulgados ao público, alimentam as especulações de que grandes decisões sobre a economia global, guerras, acordos internacionais e outros temas importantes seriam orquestradas por um grupo seleto de pessoas, muitas vezes associadas aos Illuminati. Além disso, a teoria sugere que os Illuminati têm uma influência direta sobre líderes mundiais, seja por meio de apoio financeiro, de relações pessoais ou até de chantagens. Muitos presidentes e primeiros-ministros de países ao redor do mundo são apontados como possíveis membros ou agentes da ordem secreta. A ideia central por trás disso é que os Illuminati querem controlar as instituições governamentais de forma sutil, mantendo uma fachada de democracia e liberdade, enquanto os verdadeiros poderes estão concentrados nas mãos de poucos. Esse controle teria como objetivo manter a ordem mundial favorável aos interesses da elite, em detrimento da maioria da população. Um dos aspectos mais intrigantes dessa teoria é a alegação de que guerras e conflitos internacionais podem ser iniciados ou manipulados pelos Illuminati para garantir seus próprios lucros, testando a resistência dos governos e obtendo mais controle sobre recursos naturais e territórios estratégicos. Esses eventos globais, segundo os teóricos da conspiração, seriam cuidadosamente planejados, com os Illuminati agindo como marionetes nos bastidores, ditando as políticas dos países envolvidos, tudo em nome de manter a ordem e os interesses da elite. Se os Illuminati realmente têm o poder de influenciar governos e manipular a política global, o futuro da humanidade poderia estar nas mãos de uma organização secreta que, ao longo dos séculos, conseguiu se infiltrar nas mais altas esferas de poder. Outro ponto crucial da teoria dos Illuminati envolve o controle das grandes corporações. De acordo com os adeptos dessa teoria, as empresas mais poderosas do mundo não são apenas entidades independentes, mas sim extensões de um plano maior, orquestrado pelos Illuminati para manter o controle sobre a economia global. Acredita-se que, por trás dessas corporações,
Há um grupo seleto de pessoas que exerce uma influência enorme sobre os mercados financeiros, o consumo de massa e, consequentemente, sobre a sociedade como um todo. A teoria sugere que as elites financeiras, incluindo as famílias Rothschild, Rockefeller e outras dinastias poderosas, estão profundamente enraizadas no comando dessas gigantes corporativas, manipulando os fluxos de dinheiro e recursos em benefício próprio. Muitas dessas corporações estão associadas a setores essenciais, como o setor financeiro, farmacêutico, tecnológico e de energia, e, de acordo com os teóricos da conspiração, elas operam de forma coordenada para garantir que os Illuminati mantenham um controle absoluto sobre os bens e os serviços essenciais que sustentam o mundo moderno. Além disso, há a alegação de que os Illuminati utilizam essas empresas para implementar suas políticas de manipulação social e controle de massas. O exemplo clássico desse tipo de manipulação seria o uso de publicidade e marketing para moldar o comportamento dos consumidores. As grandes marcas, segundo os teóricos, não apenas vendem produtos, mas também ideias e comportamentos, moldando os valores e as prioridades da população mundial de acordo com os interesses dos Illuminati. Outro ponto levantado pelas teorias é o uso de símbolos ocultos em logotipos e campanhas publicitárias de empresas globais, como Coca-Cola, McDonald's, Apple e muitas outras. Acredita-se que esses símbolos sejam sinais subliminares enviados ao inconsciente das pessoas para reforçar a ideia de que elas estão sendo controladas por forças superiores. Esses símbolos, supostamente, servem para reforçar a lealdade das massas a um sistema de consumo que mantém as corporações e os Illuminati no topo da pirâmide econômica. A manipulação vai além do marketing, chegando ao financiamento de projetos políticos, influenciando decisões de governo e até garantindo que certos produtos ou serviços se tornem indispensáveis para o público, independentemente de sua real necessidade. A teoria também se expande para o domínio da tecnologia, onde gigantes como Google, Facebook e Amazon são vistos como ferramentas para controlar a informação e os dados pessoais das pessoas. Essas empresas, com seus algoritmos e sistemas de vigilância, seriam usadas para monitorar e moldar o comportamento das massas, promovendo uma cultura de conformidade e consumismo. Tudo isso, segundo os teóricos, é parte de um plano maior para garantir que os Illuminati mantenham o controle sobre as economias e, consequentemente, sobre as sociedades ao redor do mundo. A mídia e o entretenimento são vistos por muitos teóricos da conspiração como peças-chave no esquema de controle global dos Illuminati. Segundo essa teoria, as grandes redes de comunicação e as indústrias do entretenimento são usadas para manipular a opinião pública e manter a população distraída, consumindo conteúdo que reforça a agenda da elite global. A ideia é que os Illuminati controlam as narrativas que chegam até nós, criando uma realidade paralela onde o que é importante e o que não é são ditados por uma minoria poderosa. Isso pode ser observado na forma como certos temas, questões e eventos são retratados na mídia, frequentemente com um viés que favorece os interesses de grandes corporações e governos aliados aos Illuminati. No universo do entretenimento, muitos acreditam que os Illuminati utilizam filmes, músicas, vídeos e até mesmo programas de TV para enviar mensagens subliminares e promover sua agenda secreta. Um exemplo frequentemente citado por teóricos da conspiração são os famosos símbolos ocultos, como o olho que tudo vê ou pirâmides, que supostamente aparecem de forma recorrente em videoclipes de artistas populares, como Beyoncé, Jay-Z e Lady Gaga. Para os adeptos dessa teoria, esses símbolos seriam uma forma de os Illuminati sinalizarem sua presença e afirmar o controle que exercem sobre as figuras mais influentes da cultura pop. Eles acreditam que as celebridades são, de alguma forma, controladas ou manipuladas
para promover esses símbolos, seja por meio de contratos com poderosas corporações, seja por um acordo tácito com a ordem secreta. Além disso, a narrativa do entretenimento também seria utilizada para criar uma cultura de conformidade e aceitação passiva entre as massas. Filmes e séries muitas vezes retratam mundos distópicos ou cenários onde os poucos poderosos controlam todos os aspectos da vida das pessoas, criando um paralelo entre ficção e realidade. Os Illuminati, segundo essa visão, estariam incentivando a população a aceitar um futuro onde o controle centralizado é a norma, e a resistência a esse poder seria vista como inútil ou até impossível. É através da repetição desses temas e símbolos que os Illuminati, de acordo com os teóricos, reforçam a ideia de que seu domínio sobre o mundo é inquestionável e imutável. A influência da mídia vai além do conteúdo direto. Ela se estende também à manipulação da percepção pública. Isso inclui a criação de celebridades ou ícones que são usados para desviar a atenção dos problemas reais do mundo, como corrupção política, desigualdade social e crises econômicas, ao focar as atenções da população em aspectos superficiais da vida, como o comportamento de artistas, esportistas ou figuras públicas. Os Illuminati estariam distraindo as pessoas de questões mais profundas e essenciais, que poderiam realmente mudar a estrutura de poder global. A manipulação da mídia e do entretenimento, portanto, é vista como uma estratégia crucial para garantir que a população continue alheia ao verdadeiro controle que está sendo exercido sobre suas vidas, enquanto se mantém imersa em um ciclo de consumo de conteúdo fútil e repetitivo. Uma das teorias mais amplamente discutidas sobre os Illuminati é a chamada Nova Ordem Mundial, NWO, na sigla em inglês. Segundo essa teoria, o objetivo final da sociedade secreta seria a criação de um governo único global, controlado por um pequeno grupo de elites, no qual todas as nações estariam sob uma única autoridade central. O plano envolveria a dissolução das fronteiras nacionais, a eliminação de governos independentes e a imposição de um sistema político e econômico que favorecesse as elites globalistas. A ideia central da nova ordem mundial é que, ao reunir todas as nações sob um governo centralizado, seria possível ter um controle absoluto sobre os recursos, a economia, as populações e as decisões políticas em todo o planeta. Os Illuminati, de acordo com os teóricos, estariam trabalhando para enfraquecer os governos nacionais, seja por meio de crises econômicas, guerras ou manipulação política. O objetivo seria criar um cenário onde os povos do mundo, cansados de instabilidade e conflitos, aceitassem um governo único como solução para todos os problemas. Para isso, eles teriam incentivado movimentos de unificação global, como a União Europeia, e, mais recentemente, a proposta de um governo global que seria capaz de lidar com questões como mudança climática, saúde pública e segurança global. Os teóricos também afirmam que, por trás dessa nova ordem, os Illuminati buscam estabelecer um sistema de controle mais eficiente, baseado em tecnologias de vigilância e no controle de informações. Seria a implantação de um regime onde a população global seria monitorada constantemente, seja por meio de dispositivos tecnológicos, como smartphones e câmeras de segurança, ou por sistemas de inteligência artificial capazes de prever comportamentos e ações. Além disso, as teorias sugerem que os Illuminati estariam criando uma sociedade altamente tecnológica e digital, onde a moeda seria totalmente digital e o controle sobre os bens e serviços seria feito por meio de sistemas centralizados, deixando a população totalmente dependente desse novo sistema. Outro aspecto importante da teoria da nova ordem mundial envolve a ideia de um governo global sem um rosto visível. Em vez de um líder ou uma nação dominante, haveria um conselho secreto de elites poderosas que tomariam todas as decisões importantes, de forma a manter o controle global. Esses líderes estariam além do alcance das leis e da justiça,
já que operariam fora das estruturas de poder tradicionais. No entanto, enquanto a maioria da população acreditaria que vive em um sistema democrático, a verdadeira autoridade estaria nas mãos dessa elite oculta. A criação de uma nova ordem mundial também passaria pela uniformização das culturas e sociedades, o que levaria à perda das identidades nacionais, culturais e religiosas. A ideia seria criar uma sociedade homogênea, onde as diferenças entre os povos seriam suavizadas, tornando mais fácil para os Illuminati implementarem suas políticas globais. Por fim, os teóricos da conspiração sugerem que os Illuminati já deram passos significativos em direção a esse objetivo, utilizando eventos como as crises financeiras globais, a pandemia de Covid-19 e as questões ambientais como oportunidades para avançar em sua agenda. Através de tais eventos, seria possível criar uma sensação de urgência e necessidade de um governo global forte e centralizado, capaz de resolver esses problemas, enquanto, ao mesmo tempo, aprofunda o controle das elites sobre a população mundial. A teoria da nova ordem mundial, portanto, se apresenta como a culminação do controle total dos Illuminati sobre as estruturas sociais, políticas e econômicas, criando um mundo onde a liberdade individual seria sacrificada em prol de uma ordem global totalitária. Uma das características mais intrigantes dos Illuminati, segundo teóricos da conspiração, é o uso de símbolos e sinais ocultos para se comunicar e afirmar seu poder. A simbologia está em todo lugar, de acordo com essas teorias, e é vista como uma forma de os Illuminati enviarem mensagens subliminares, ou até mesmo de afirmarem sua presença e controle sobre a sociedade sem que a maioria da população perceba. Esses símbolos são alegadamente usados em uma variedade de contextos, em arquitetura, nas artes, na moda e até em logotipos de grandes corporações e governos. Para os teóricos da conspiração, os Illuminati deixam esses sinais de forma proposital para que aqueles iniciados possam reconhecê-los e entender suas intenções, enquanto o público em geral permanece inconsciente de seu significado real. Um dos símbolos mais conhecidos e frequentemente associados aos Illuminati é o olho que tudo vê, representado como um olho dentro de um triângulo, geralmente acompanhado por uma pirâmide. Esse símbolo, que é facilmente reconhecível, é considerado pelos teóricos como uma representação do poder e da vigilância dos Illuminati sobre o mundo, assim como de sua capacidade de ver tudo por meio de seus métodos secretos de controle. O olho que tudo vê é frequentemente vinculado ao conceito de um governo global absoluto que mantém vigilância constante sobre os cidadãos, muitas vezes invocando uma sensação de controle total e de falta de privacidade. Esse símbolo é dito aparecer em diversas moedas, como o dólar norte-americano, e em edifícios de governos e grandes corporações. Além do olho que tudo vê, outro símbolo amplamente associado aos Illuminati é a pirâmide, que representa a hierarquia e o controle centralizado da organização. A pirâmide, com seu formato triangular, é vista como uma metáfora para o domínio dos Illuminati sobre todas as camadas da sociedade, com a elite no topo e a massa, na base, sendo controlada. A pirâmide é frequentemente acompanhada de outros símbolos como o olho, formando uma conexão direta entre os dois. Para os teóricos da conspiração, o fato de esses símbolos estarem presentes em tantos lugares públicos e privados é uma forma de afirmação do poder dos Illuminati, que mesmo sem a permissão da população, mantém sua influência em todos os setores. Em muitas teorias, a indústria da música e do cinema também desempenha um papel crucial na disseminação desses símbolos. Ícones da cultura pop como Beyoncé, Jay-Z, Madonna, Lady Gaga, entre outros, são frequentemente acusados de promoverem sinais Illuminati em seus videoclipes e performances ao vivo. O uso de gestos específicos, como o sinal da mão em forma de triângulo, ou a exibição
de símbolos esotéricos em cenas de seus vídeos, é visto por alguns como uma mensagem para os iniciados, indicando sua adesão ao controle das elites. Esses gestos e símbolos, como a pirâmide com a mão, ou o gesto de você está sendo vigiado, são alegadamente usados para reforçar a ideia de que as estrelas do entretenimento estão cientes do controle que os Illuminati exercem sobre elas, e ao fazer essas referências estão de alguma forma comunicando-se com seus seguidores. Outro campo em que a simbologia dos Illuminati é frequentemente destacada é o mundo da arquitetura. Muitos edifícios importantes, como a Casa Branca e o Capitólio dos Estados Unidos, teriam sido projetados com pirâmides, obeliscos e outros símbolos ocultos incorporados em sua estrutura. Os teóricos da conspiração alegam que esses projetos não são coincidências, mas sim uma forma de os Illuminati marcarem o terreno, simbolizando sua presença e influência nos principais centros de poder ao redor do mundo. O famoso Monumento de Washington, por exemplo, é muitas vezes citado como uma representação de poder e domínio, com seu design que remete a simbolismos ligados à maçonaria e aos Illuminati. Para os adeptos das teorias, toda essa simbologia tem uma função muito específica: lembrar os membros da elite global de sua missão e reforçar o controle sobre aqueles que não fazem parte da sociedade secreta. A presença desses símbolos em locais públicos e populares serve para garantir que os Illuminati se sintam no controle e para enviar uma mensagem de poder e autoridade a quem está desperto para sua verdadeira influência, sem que os demais percebam a mensagem subliminar. E aí, o que você acha de tudo isso? Será que os Illuminati realmente controlam o mundo de forma secreta, ou tudo não passa de mais uma teoria conspiratória? Deixe sua opinião nos comentários, pois queremos saber o que você pensa sobre essa trama cheia de mistérios e simbolismos. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos sobre teorias da conspiração, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Compartilhe com seus amigos e, quem sabe, juntos podemos descobrir ainda mais segredos ocultos. Até a próxima e lembre-se, quem controla a informação controla o mundo.